Olá, bom dia. Eu sou a Thay. Boa tarde, boa noite para quem está assistindo em outros horários, né? Logicamente. Hoje eu venho falar a respeito de obsessão, energias, ou seja, obsessores. Sabia que obsessores podem ser encarnados e desencarnados? Ou seja, podem ser pessoas vivas ou pessoas que já faleceram? É verdade. E tu sabia que a gente podia nos. A gente pode sermos. A gente pode sermos. Sabia que a gente pode obsediar a gente mesmo? Pois é, então veja bem. Então a gente pode estar sendo obsediado por alguém vivo, alguém que está encarnado num corpo físico. Podemos também estar sendo obsediados por alguém que já desencarnou, que agora é um outro tipo de energia. E também nós podemos estar aí sofrendo ataques de nós mesmos. Olha que interessante isso. Às vezes a gente passa por auto-obsessão. É isso. Então, quando eu falo a respeito de energias, e eu digo que todos nós somos energias, o universo é energias, plantas, pedras, tudo é energia, tá? Tudo que nos cerca, o nosso pensamento, as nossas atitudes, nós inteiramente, as pessoas, tudo à nossa volta, incluindo a gente, é energia. Então, quando a gente fala de obsessão, vamos começar falando por obsessão de pessoas vivas, encarnadas, que têm um corpo físico. Aqueles obsessores é o que eu chamo de vampiros energéticos, ou seja, são aquelas pessoas que estão ali com um problema energético, déficit energético, ou seja, a energia delas está um pouco baixa e elas ficam drenando a energia das outras pessoas. Então, por exemplo, eu tenho um conhecido que ele tem um problema com a sua própria energia. Ele não consegue produzir, ele não consegue aumentar, ele não consegue fazer com que a energia dele esteja boa o suficiente de modo que ele não precise absorver do outro. Como que a gente faz para perceber que essa pessoa ela está drenando a nossa energia? É muito simples. Repare na conversa dela. O que geralmente ela conversa? Ela reclama muito? Quais são as atitudes dela? Quais são as ideias dela quando vocês estão conversando? É uma pessoa negativa? Ela é pessimista? Ou ela é uma pessoa muito crítica? Ela é julgadora? Como é que ela age? Ela olha torto para as pessoas? Ela olha de cima a baixo? Ela é uma pessoa que não é, vamos dizer assim, ela não é uma pessoa caridosa, ela não é uma pessoa generosa, ela não tem compaixão. Como são as atitudes dela? Tá sempre reclamando, sempre, nada dá certo, e ela tem tudo. Ou seja, uma pessoa que tem tudo não tem necessidade de invejar ninguém, não tem a necessidade de ficar reclamando, nem de ficar julgando, mas ela tem esse tipo de comportamento. Então, se ela externaliza, se ela fala, e a gente percebe pela fala dela e pelas atitudes, imagina o que dentro não passa, né? Então é lógico que as energias dessa pessoa vão ser umas energias baixas, entre aspas, tá? Ela está vibrando numa frequência bem abaixo da nossa, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui uma tabela. Essa aqui é a tabela das emoções, tá? Então isso aqui é muito fácil de achar no Google, é só botar lá, tabela das emoções, frequência de pensamento. Então nós temos uma tabela que é assim, ela tem o formato de um cone. Essa parte bem embaixo aqui, ela vai nos mostrar as nossas frequências mais baixas, tá? Que são a vergonha, a culpa, a apatia, a tristeza. Então toda essa parte de baixo é quando a gente está pensando sempre a respeito dessas situações. Então ela vai da vergonha, da culpa, apatia, tristeza, o medo, desejo, raiva e orgulho. Então quando a gente estiver vibrando nessa faixa aqui embaixo, tá? Nós estamos suscetíveis a ataques, ou seja, porque nós estamos em déficit. Se eu estou com raiva, eu estou vibrando bem abaixo da faixa daquela pessoa que é amorosa, que é aquela pessoa que tem compaixão. Então, se eu estou apática, né, não tenho decisão, não tenho vontade de fazer nada, então eu também estou vibrando numa frequência bem baixa. Então, eu vou ser uma absorvedora energética. Então, todas aquelas pessoas que estarão vibrando mais, ou seja, a partir da coragem, a alegria, o amor, a decisão, né, a compaixão, e todas aquelas coisas, né, felicidade, que delícia, paz. Então, quem vibra abaixo, logicamente que vai absorver
quem está vibrando mais alto. E isso é óbvio, não é mesmo? Então, a gente precisa começar a perceber o que essas pessoas falam, o que essas pessoas pensam. Então, serão, obviamente, obsessores da gente. Por que obsessores? Porque eles ficam nos obsidiando, porque eles se sentem bem perto da gente. Então eles vão tentar ficar a maior parte do tempo em nossa companhia. Se não puder fazer isso, olha bem, se não puder fazer isso pessoalmente, eu não posso estar do lado daquela pessoa o tempo todo. Como eu vou fazer? WhatsApp. Chegamos aonde eu queria. Ah, o telefone, gente, o Facebook, o WhatsApp. Por quê? Porque eu vou lá pro WhatsApp, vou falar com aquela pessoa que me faz tão bem, que me deixa tão bem. Aí eu começo. Ah, então tá tudo dando errado. Não. Voltando. Oi, tudo bem? Como você tá? Ai, não tô tão bem. Começa por aí. O que tá acontecendo? Ai, não sei, acordei hoje, não tô muito bem. Aí bota aqueles emoticons, né, com aquelas caras tristes, lágrimas, choros. Pronto. Se isso acontece esporadicamente, tudo bem. Tem dias que a pessoa não acorda bem, tem dias que a pessoa não tá em todas, né? Então aconteceu alguma coisa. Então essa pessoa realmente ela está, né, passando por algum tipo de problema e não está bem. Aí nós vamos fazer o quê? Logicamente nós vamos auxiliar, nós vamos dar uma palavra de conforto, nós vamos fazer, né, de alguma forma com que essa pessoa se sinta melhor. Mas a pessoa que faz isso sempre, ou nas postagens que ela faz, ou quando ela conversa no WhatsApp, é uma pessoa dependente, é uma pessoa que fica ali, sabe, sugando, qualquer coisinha que aconteça, ela já está ali naquele telefone, ai, porque não sei o que, lamentação pura. Ou seja, estamos com problema. Porque isso vai nos acarretar o quê? Perda de energia. Se a gente não souber como lidar, a gente vai perder energia. Então são pessoas pesadas, são pessoas que nos obsediam, às vezes o tempo todo. E a gente fica cansado, a gente fica irritado. Daqui a pouco a gente olha para aquele telefone, não dá nem, meu Deus, não dá nem vontade mais de entrar, da vontade, sabe? De desinstalar, pegar o telefone e jogar fora. Por quê? Porque cansa, porque estressa, porque não tem como uma pessoa ficar escrava de um telefone, de um Facebook. Aí tu entra lá no Facebook, que é um local onde a gente vai colocar coisas alegres, a gente vai colocar coisas vingativas, a gente vai colocar todas essas coisas, memes, né? Ou seja, a gente olha aqueles memes do Coringa, da Arlequina, da Nazaré Tedesco, que eu adoro, né? A Nazaré é maravilhosa, adoro ela. Então a gente vai colocar indiretas, aquilo ali é pra quê? Aquilo ali é pra diversão. Eu uso o Facebook pro meu trabalho, onde eu tenho as minhas páginas, eu coloco minha propaganda, eu utilizo o Facebook pra isso. Mas eu não sou rígida ao ponto de ter a minha página lá, Thai Massagem Reiki. Eu pego, coloco as coisas de massagem, coloco as coisas de reiki e daqui a pouco eu largo uma bomba lá. Por quê? Porque eu não sou o dia inteiro aquela pessoa perfeita. Ou seja, nós todos temos o direito de sentir várias coisas durante o dia. Temos o direito de mostrar, desde que a gente não ofenda, a gente não machuque ninguém. Mas a gente precisa ter um pouco de controle. A gente não pode ficar abusando das pessoas, ficar achando que as pessoas são nossa bengala, nossa muleta. Não, pelo amor de Deus, né? Então vamos ter um pouco de desconfiômetro. Tenha desconfiômetro. Vamos aprender a caminhar sozinhos, vamos aprender a produzir a nossa própria energia, vamos fazer um pouquinho pela gente, que é o quê? Vou começar a assistir vídeos interessantes sobre autoajuda, sobre como melhorar a minha energia, ler coisas interessantes, livros muito bons, e tem uma infinidade de livros interessantes, tem a Louise Hay, tem Augusto Cury, e tem, assim, muitas pessoas. Agora deixa eu pensar, assim, um livro bem interessante. Depois eu vou mandar uma listinha aqui, mas eu gosto mesmo da Louise. Eu vou fazer uma propaganda dela aqui, né? A Louise é maravilhosa! Augusto Cury, amo de paixão. Adoro.
E tem outros livros, obviamente, né? E tem vídeos aí maravilhosos, canais maravilhosos também no YouTube, que a gente pode. Inclusive no Facebook também tem páginas para isso, onde é pra gente elevar a nossa frequência, né? A nossa energia. Então, por favor, falei agora aqui dos obsessores, dos vampiros energéticos, que não dão um passo pra se auto-melhorarem, né? Querem ficar aí em cima dos outros. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a auto-obsessão, onde eu dreno minha energia. Ou seja, se eu sou uma pessoa negativa, se eu sou uma pessoa pessimista e eu incluo isso na minha vida, ou seja, apareceu uma oportunidade de trabalho. Ah, não vou conseguir. Não vou, tem muita gente mais qualificada que eu. Apareceu uma proposta de namoro, olha que interessante, alguém está apaixonado. Ah, não é pra mim. Imagina se vai gostar de mim. Não. Eu não valho tudo isso. Apareceu um convite, né? Um convite pra viajar, pra passear um pouquinho. Não vou não, porque que eu sofro um acidente, né? Então não vou. Vamos assistir um filme interessante? Não, detesto esse tipo de filme. E outra, né? Tem que estar lendo aquelas letrinhas lá da legenda. Não vou. Então veja bem o que as atitudes e o pensamento dessa pessoa fazem com ela mesma. Impedem que ela viva e ela mesmo fica se auto-obsediando. Ou seja, eu fico em cima de mim, me controlando e retirando toda a oportunidade que eu tenho de viver a minha vida mais feliz. Então, quando a gente faz isso com a gente, imagine o que a gente pode fazer com os outros. Pense nisso. Se uma pessoa é negativa ao ponto, pessimista ao ponto de ficar, né, se podando, né, com aquele controle, impedindo de viver, imagina o que ela não faz com os outros, julgando, né? Então, isso traz o quê? Infelicidade, porque pessoas assim não são felizes. É preciso buscar qualquer tipo de ajuda, gente, qualquer tipo de ajuda. Temos aí os maravilhosos psicólogos, temos aí psicoterapeutas, temos aí os psiquiatras quando precisa entrar com medicação. Eu não vou no psiquiatra, não sou louca. Gente, a gente não precisa procurar um psiquiatra porque a gente é louco. Isso aí é lá na 1930, né? Então, assim, hoje em dia a gente tem que ter ciência de que a medicação, às vezes, ela é importante. Às vezes, quando a gente tá num processo de depressão, quando a gente tá num processo de pânico, né, alguma fobia, qualquer problema que nos prejudique o andar da vida, às vezes a gente precisa entrar com a medicação. E não é por isso que a gente vai ser taxado de louco, né? E também, se me chamar de louco, eu não tô nem aí, tá bom? Porque mesmo... prefiro às vezes ser louca, né, do que ser certinho. E agora a gente vai falar dos desencarnados, energias de pessoas que já passaram dessa para uma melhor, que já estão comendo couve pela raiz, pessoas que já se foram, às vezes inimigos, às vezes aqueles que nos amam tanto que não conseguem partir e eles ficam ali na nossa volta também. Então, isso é energia, tá? É pura energia pura. Então, quando eu falo assim, gente, tem às vezes que fazer uma limpeza energética. O que é uma limpeza energética? É retirar da nossa volta todo tipo de energia que está nos prejudicando e fazer com que a gente consiga manter esse padrão energético por mais tempo possível. Então, se é alguma pessoa muito querida nossa que partiu, e continua na nossa volta. Como que ela pode continuar na nossa volta? A gente pensa, a gente sofre, a gente chora, a gente não consegue deixar essa pessoa partir, a gente não consegue libertar essa pessoa. Então a gente fica ainda naquela nuvem, né? Como se aquela pessoa ainda estivesse ali, mas sofrendo aquela dor da perda. E isso faz com que a nossa energia se transforme, que ela fique densa, que ela fique pesada. Que é aquela dor do pesar, né? Ou seja, estamos em processo de luto, isso tem um tempo. Depois a gente consegue, né,
voltar aos poucos a nossa vida, voltar aos poucos com a nossa energia maravilhosa, mas até lá é um processo. E quando é o contrário, quando a gente já conseguiu superar, a gente já conseguiu tocar a nossa vida e aquela pessoa que partiu não consegue, então ela permanece ali na nossa volta. E às vezes não precisa ser familiar, pode ser algum esperto que vai lá em algum lugar e faz uma paga, oferece lá bebidas, charutos, cigarros, blá 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 blá, e invocam determinadas energias desencarnadas que estão aí servindo, né, a treva. Ai, Cristo, isso é tão deprimente. Então, aí nós estamos o quê? Sendo obsediados, ou seja, porque existe alguém que pediu para que essas energias fossem lá infernizar a vida do outro. Detalhe importante. É preciso haver sintonia para que isso faça efeito, para que essas criaturas, essas energias que estão aí foram enviadas para nós, para nos prejudicar, é preciso haver brecha, é preciso haver uma sintonia para que elas consigam adentrar no nosso campo, no nosso universo. Então, eu estou sofrendo porque fizeram um trabalho para mim. Porque tudo é errado. Então, para aí. Tu tá permitindo, existe uma brecha. Não, mas não, eu não permito, eu rezo, eu oro. Tá, mas e o medo? E ficar pensando nisso. Como é que funciona? Então tem que fazer o quê? Tem que fazer uma mudança de padrão aqui, fazendo uma limpeza, um corte, mandando de volta essa nhaca toda, e a pessoa parar, fechar essas portas. Ou seja, eu não vou dar mais entrada para esse tipo de energia na minha vida. E segue a vida, tá bom? E também tem aquelas outras energias que estão aí maravilhosas na delas, ou seja, existem algumas energias, alguns seres energéticos que estão vibrando numa faixa. Então na deles, tranquilo, né? Tô eu lá, morri, tô eu lá desencarnada, tô lá com muita raiva, né? E ali eu tô tranquila, tô com raiva. Daqui a pouco, por alguma questão, alguma situação, algum encarnado entra num processo de raiva e rebaixa a energia dele até a minha. Eu percebo, existe aí um ser que está encarnado com um corpo físico que está vibrando na mesma energia que eu. O que ele pode me oferecer? Muita coisa. Então, eu tô quieta, simplesmente a pessoa rebaixou a energia dela, começou a vibrar na mesma faixa que eu, e aí eu começo a sentir toda aquela coisa ruim no meu corpo físico. Aí vem o efeito cascata, começa a dar errado, aí eu bato o dedinho do pé, aí eu já queimo a comida, eu não consigo, né, trabalhar direito. Aí então eu já brigo com meu vizinho, meu cachorro me morde, eu bato meu carro, então aí começa uma sucessão de problemas. Aí eu vou dizer o quê? Thay, fizeram alguma coisa pra mim, porque tudo tá dando errado. Aí a Thay vai buscar, né? Vai buscar a informação. Tá, mas por quê? O que aconteceu? Ultimamente eu ando meio irritado, ando meio furioso, o que tá acontecendo? Então, passei muito estresse esses dias, assim, do nada aconteceu tal coisa. Gente, então para aí. Então ninguém fez trabalho nenhum. Simplesmente houve uma queda na frequência, né? Ou seja, eu caí, eu despenquei, eu tava bem na alegria, despenquei lá pra raiva. Eu entrei naquela faixa, então é lógico que eu vou pegar todas as consequências daquela faixa ali, não é? Então eu não preciso ter sido demandada, alguém ter feito alguma coisa pra mim. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer a modificação energética na minha volta para que eu volte para onde eu estava, naquela energia maravilhosa, né, da alegria, da decisão, que as coisas todas estão indo bem, para que eu possa prosseguir naquele ritmo. Por isso que a gente tem que, assim, pensar. Eu tenho condições de decair e depois me reerguer? Eu posso cair de repente na tristeza e subir de volta para alegria? Eu tenho condições de fazer isso? Ou eu fico naquele período refratário, que é assim, eu entro naquele processo de tristeza ou de raiva por qualquer motivo, e eu permaneço ali durante um tempo, colhendo todos os frutos
daquela energia horrorosa, e depois, quando eu vou tentar me reerguer, é lógico que eu vou levar comigo todos esses frutos, e aí as coisas começam a dar errado, e aí eu não consigo subir, eu permaneço naquela frequência ali. Então, quando a gente fala de obsessão, eu não tô falando aqui em questão espírita, tá? Eu tô falando aqui em questão quântica, em questão energética. Então, quando a gente fala de obsessão, eu posso ser o meu próprio obsessor, eu posso estar me obsediando, e isso traz horrores de consequências para minha vida. Eu posso obsediar energeticamente outra pessoa, porque eu não tenho condições, tá? Eu preciso de uma muleta, eu preciso de alguém, eu vou me apoiando nas pessoas. Ou realmente eu estou sofrendo ataques externos. Mas para eu sofrer ataques externos, eu preciso estar vibrando naquela mesma faixa. Então, as coisas só vão acontecer nesses 3 casos se eu permitir. Fim de conversa, entendeu? Então, quando a gente não tem conhecimento, quando a gente não sabe dessas coisas, claro que a gente vai colocar sempre a culpa no outro. Porque fizeram trabalho pra mim, porque fulana me suga, porque ciclano é assim, porque nada dá certo pra mim. Então eu vou estar sempre, né? Então por isso que a gente faz esse trabalho. Ou seja, vamos fazer esse corte, essa limpeza e vamos modificar aqui. Como faz essa modificação? Simples, eu vim aqui na Thay, nós vamos conversar, a Thay vai ensinar, porque eu ensino, hein? Eu ensino. Não é esse negócio de vir aqui e vai ficar escravo o resto da vida. Tem que ir lá na Thay, tem que ir lá na Thay. Não. Vai vir aqui, eu vou explicar por que acontece, como frear, como impedir que isso aconteça novamente. Faço aquela limpeza com ervas maravilhosas. Ai, que delícia. Porque eles borrifam bastante aquelas minhas poções lindas, cheirosas, né? E a pessoa sai daqui como? Sai bem e informada. Não quero ninguém ignorante, ou seja, ignorante de ignorar que está acontecendo alguma coisa. Então a gente precisa começar, ó, desperta pra vida. A gente tem como se defender, precisa se defender. Depois, como que a gente faz? Faz reforço. Daqui a um tempo, eu vou voltar lá na Thay porque eu acho que eu tô precisando. Pronto, aí vem, faz um reforço, faz uma limpeza, fizemos algumas outras coisas e beleza pura. Não existe escravidão, dependência, não gosto de dependência. Ai, mas aí a agenda fica cheia. É mesmo, é? E esse monte de problema, esse monte de pessoas desestabilizadas que não despertam pra realidade. Ah não, né, gente? Por favor, né? Acho que conhecimento é poder. Conhecimento é poder. E eu passo o meu conhecimento. Tá bom? Então, um grande beijo pra vocês. Esse vídeo ficou comprido. Nossa, não sei nem se... meus guias vão permitir. Vão sim, né? Um beijo, gente.